Dave é um cara muito criativo e criou um labirinto de papelão, mas ele está cheio de armadilhas fatais. E esse é o filme Dave Made a Maze, ou Dave Fez um Labirinto de 2017. E eu sou o EF, o explorador de furos. Então vamos recapitular. Dave está dando uma entrevista e ele começa a pedir desculpas por todos que tiveram que passar por isso e pelos que não conseguiram sobreviver porque ele nunca teve a intenção e disse para ninguém entrar porque seria perigoso. Mas agora vamos entender como tudo começou. Anne acaba de chegar em casa de viagem, pois precisou ficar 3 dias fora, e na sala ela encontra uma grande casa de papelão e Dave diz que estava ali dentro. O problema é que quando ela pede para ele sair, ele diz que não conseguia porque estava perdido, e ela começa a achar que ele estava de brincadeira, pois era apenas uma caixa de papelão. Mas quando ela percebe, estava saindo fumaça e tinha um sistema elétrico ligado, então aquilo parecia ser mais complexo. Ela tenta balançar a caixa, mas Dave diz que tudo estava desmoronando, então Anne decide ligar para uns amigos lerdões do Dave, e quando Gordon chega, ele fica impressionado com o que ele fez, e pergunta por que ele não criou o mapa. Ele diz que entraria, mas Dave avisa que o local era muito grande e perigoso, e a chance de darem uma falecida de leve seria muito grande. E agora, os dois começam a pensar como poderiam resolver esse mistério, e Dave diz que já estava ali há 3 dias e estava se alimentando de animais de papel, e Gordon começa a bater na parede até a saída para ele conseguir se guiar, e tudo parecia que ia dar certo, mas ele acaba se perdendo mais uma vez, e enquanto isso, Anne está achando que ele está de brincadeira e usou algum tóxico diferente. Gordon diz que chamaria Leonard, que era muito amigo deles e saberia o que fazer, mas ao invés de chamar apenas um, ele chama várias pessoas aleatórias que começam a fazer uma festa em volta da caixa de papelão. E Leonard diz que não sabia como resolver aquilo e eles tentaram chamar até um morador de rua porque ele entendia de caixa de papelão. E junto do pessoal veio uma equipe de gravação que estava procurando uma matéria para fazer, e escutou sobre esse labirinto, então eles queriam um material exclusivo. Dave começa a falar que estava com saudades da Anne. O problema é que todos que estavam ali estavam escutando, e Anne começa a se preparar porque ela embarcaria nessa aventura e o tiraria dali mesmo sem acreditar que seja verdade. E o único que fica do lado de fora é o morador de rua, porque já basta a humilhação da vida. Quando eles entram no local, percebem que realmente era muito grande e tudo era feito de papelão. E agora eles não conseguiam se comunicar mais com Dave e eles encontram um botão escrito "Não aperte Gordon". E quando apertam, Gordon leva um soco no saco para ficar esperto. E agora estava explicado porque não era para apertar. E Anne continua andando e encontra a caixa do teclado que deu de aniversário para ele. E ele usou o teclado para construir um corredor diferenciado com várias passagens secretas. E aquilo estava muito legal até que eles encontram um rosto gigante que estava cuspindo papéis. E Anne tem a brilhante ideia de chegar perto para saber o que era. Mas ela acaba ativando uma armadilha e todos ficam presos na sala. E um pássaro milenar de origami começa a atacar geral, então a única saída seria pulando na boca da estátua. E acho que nem preciso falar que esse filme tem uma qualidade duvidosa, mas por segurança vou avisar. Galera, esse filme tem uma qualidade duvidosa, então fique por sua conta e risco. Eles conseguem sobreviver, mas Anne já não estava mais entendendo nada, e aquilo parecia um pesadelo, e ao mesmo tempo os repórteres querem fazer uma entrevista para saber como estava sendo essa experiência para ela, e perguntam o que ela estava disposta a fazer para salvar o Dave. E galera, se eu fosse ela, já teria metido o pé com o moreno tatuado com cara de bandido, porque acho que não está valendo a pena não. E para piorar, aparece uma de suas amigas que se perdeu, mas ela acaba pisando em uma armadilha e ninguém sabe o que vai acontecer, então ela precisa ficar parada ou todos se ferrariam. Mas aí que vem o golpe, pois passa um machadão de papelão e corta sua cabeça. Mas ao invés do melado cantar, começa a sair várias fitas vermelhas, porque esse filme é o famoso family friendly, mas eu acho bem difícil um pai deixar os mequetrefes assistirem, porque a qualidade duvidosa é muito grande.
Do outro lado tem um casal que também está perdido, mas ao invés de tentarem achar uma saída, eles estão se preparando para a dança do acasalamento. Mas a mulher acaba pisando em outra armadilha e ele acaba sendo empalado por uma parede de rolos de papel. E quando ela sai correndo, consegue se encontrar com um grupo e ela só precisava virar o corredor. E quando voltam para ver o corpo, ele simplesmente sumiu. E Gordon diz que provavelmente Dave deve ter criado um minotauro, então agora eles precisam correr porque começa a aparecer uma sombra enorme. E por coincidência do destino, era o moreno tatuado com cara de corno? Que porra é essa, Marreco? N consegue abrir um buraco na parede com estilete, e eles conseguem se encontrar com Dave, e ele sabia pra onde ir, ou quase. E ele chega em uma sala com perspectivas diferentes, mas não tinha saída, então ele seria uma presa fácil. Mas ele lembra de uma passagem secreta pra baixo, mas sabemos que nunca uma saída vai ser pra baixo. Mas como eles não têm outra opção, todos pulam pelo cano. E quando chegam lá embaixo, todos giraram bonecos de papelão. E agora eles não sabem se aquilo era permanente. E se você chegou até aqui e está sobrevivendo a essa obra de arte do novo século, deixa o like e se inscreve, porque não é sempre que vemos algo desse nível. Agora vamos continuar? Eles continuam seguindo o caminho, mas várias armadilhas começam a ser ativadas, e eles precisam ir desviando de tudo, e tudo parecia bem. Até que o moreno tatuado com cara de corno aparece atrás deles, e todos saem correndo até um outro buraco, e eles conseguem ir mais fundo ainda. Então para sair dali seria meio difícil, mas o lado positivo é que todos voltaram a ser humanos, e geral está com raiva dele por colocar o Minotauro no labirinto, e ele fez isso porque se fosse fácil não teria graça. Dave diz que não lembrava para onde deveriam ir, porque levou 3 dias para construir tudo, mas ele diz que faria de tudo para proteger N dos perigos, e misteriosamente, pelo poder do amor, uma passagem se abre, e era um lugar muito bonito com várias luzes diferenciadas, e estava sendo mostrado tudo que eles passaram para chegar até ali, mas tinha algo estranho, porque no meio havia uma fenda brilhante que chamava muita atenção, e todos que olhavam queriam colocar a mão dentro. Já avisei que vai dar merda isso. Dave diz que aquilo era perigoso porque te transforma em papel, e mostra que sua mão foi transformada e todos precisam sair dali para não cair no golpe. E seguindo, eles conseguem encontrar uma saída, mas era apenas daquele nível, porque eles precisavam vencer todos os desafios, e agora que eles começam a fazer aquela entrevista do começo, e perguntam por que ele fez aquilo, e ele diz que estava desempregado e tinha muito tempo livre, então construiu aquilo para impressionar a N, mas na hora de sair ele acabou se perdendo, e ele não queria que ninguém desse uma falecida de leve. Ele começa a ficar triste porque não tinha culpa de nada, e N diz que estaria do lado dele, e ele fez isso porque as pessoas sempre falavam que ele nunca terminava o que começava, e dessa vez ele conseguiu. E agora eles precisam correr porque o Minotauro está chegando no lugar, e eles derrubam a passagem para o atrasar, mas aquilo não seria o suficiente, então eles seguem para o próximo nível e começam a passar por vários corredores sinistros de papelão. No meio da sala, eles encontram Bri, que estava presa e estava totalmente transformada em um boneco de papel, e ela não pode ser solta porque pode estar contaminada pelo labirinto e seria perigoso. Mas como os repórteres querem ter algo exclusivo, começam a fazer várias entrevistas, e do nada ela começa a falar grosso e diz que eles nunca sairiam dali. E Dave e N foram na frente para procurar um caminho, e acabam encontrando um corredor escuro. Dave quer se mostrar corajoso e vai na frente, e do nada ele aparece fora do labirinto e os dois começam a conversar como se nada tivesse acontecido, mas ele começa a lembrar de quando ela foi viajar, porque os dois estavam brigados, porque ele só ficava em casa e era muito imaturo, e a cada piscada a roupa e cenário muda, mas eles conseguem se acertar e tudo volta ao normal, que no caso não é algo bom porque eles ainda estavam no labirinto. Mas agora eles sabem o que fazer, e pegam vários papéis e cartas para construir um objeto que seria a chave para sair dali, porque nesse mundo eles podem fazer o que quiser.
todos começam a ser atacados pelo labirinto, e esse seria o fim, mas ele consegue ligar sua chave que começa a girar e ao mesmo tempo o moreno tatuado está chegando, mas tudo começa a desmoronar e ninguém sabe se conseguiriam ir para casa, mas não tinha outro jeito. E quando tudo acaba, eles aparecem na sala e tudo estava resolvido, e Gordon diz que o verdadeiro labirinto são os amigos que fazemos pelo caminho, e ele consegue se resolver com a Annie. O problema é que o moreno tatuado com cara de corno conseguiu sair. E esse foi o filme Dave Made a Maze, e se curtiu esse resumo de alta qualidade, deixa o like e se inscreve, porque o resumo é de qualidade, mas o filme tem aquela qualidade duvidosa. Agora vamos nessa, porque amanhã tem algo diferenciado. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.